Fala galera do canal do Macário, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Macário, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, já vai aqui, ó, se inscreve e tudo mais. Aqui a gente fala muito sobre a cultura do arguile e vai ter outros conteúdos futuros, mas ainda não vem ao caso. Hoje, começando mais um manual do Macário, vamos falar sobre alguns tipos de tabaco. Só que antes da gente falar dos tipos diferentes de tabaco, a gente precisa entender o que é o tabaco. O tabaco é um processo de uma planta, né, das folhas de uma planta do gênero Nicotiana, ou seja, são plantas que possuem nicotina por natureza. Du, como assim? Tá ligado as plantas quando elas fazem a fotossíntese? Fotossíntese. Chuta. O que é fotossíntese? Chuta. Um aplicativo de foto. Acertou. Durante a fotossíntese do tabaco, ele vai produzir a famosa nicotina, que é conhecida por causar dependência e por estar sempre presente nos tabacos. Então não existe tabaco sem nicotina, porque o tabaco é uma planta nicotiniana. Beleza? Beleza! As primeiras origens do tabaco foram em 1520, aqui na América Central, quando a Espanha veio colonizar aqui para esses lados. E aí eles viram que os índios fumavam isso para espantar mosquito. Olha só que curiosidade interessante. Só que só em 1585 o tabaco foi popularizado para a Itália como forma de consumo realmente enrolado e como um cigarro. E foi daí que ela começou a popularizar e até hoje o tabaco está aí na nossa vida, seja como cigarro, charuto, cachimbo, arguile ou qualquer outra forma diferente de tabaco, rapé, enfim. Sendo assim, após quase meio século que o tabaco já se propagou pelo mundo inteiro, já é algo muito comum na nossa sociedade hoje em dia, vamos entender um pouco das diferenças entre eles, porque muita gente me pergunta, Du, por que alguns fumos são mais resistentes, outros são mais sensíveis ao calor? Por que uns dão mais gosto de tabaco, outros dão menos? Por que se uma marca diferente da outra for fazer o mesmo sabor, vai sair um resultado diferente? Então, a gente vai tentar explicar tudo isso aqui pra vocês da forma mais simples possível. Tô aqui com 6 marcas de tabaco distintas. Por quê? Porque eles também têm propriedades distintas desde o início da produção. Começando pelo tipo de tabaco. Além do tipo de tabaco, como ele é feito o tabaco do arguile? Eles pegam um tabaco ressecado, eles vão adicionar algum tipo de glicerina, que é o que vai produzir boa parte do volume de fumaça. Eles vão adicionar também um flavorizante, que é o que vai dar o sabor, então no caso limão, no caso de cachimbo, no caso de maçã verde, que seria o sabor da Tamo Junto, no caso aqui de menta. Junto com isso você também adiciona um tipo de frutose, né, um tipo de melaço, que ele ajuda a fazer uma pequena blindagem e deixa o tabaco menos sensível à queima. Então, quando você faz toda essa mistura, você deixa o tabaco descansando com a glicerina, com o mel e com o flavorizante. Ele vai fazer o processo de maturação e durante esse processo, as folhas do tabaco vão abrindo os seus poros, elas vão puxando todo esse melaço. Então ela vai puxando a glicerina, ela vai puxando o flavorizante, ela vai puxando todo esse melaço. A folha do tabaco vira como se fosse uma esponja, então ela está toda recheada com esse líquido aromatizado, flavorizado. Sendo assim, quando você vai fazer a sessão, você aquece esse tabaco com o uso de um carvão de fibra de coco ou carvão de pólvora, ou seja lá o tipo de carvão que você use. Inclusive, sugiro o carvão de fibra de coco, que é muito menos tóxico. Mas você vai fazer o aquecimento desse tabaco e conforme ele vai fazendo esse aquecimento, esses poros vão se dilatando, vão abrindo e na medida que ele vai abrindo, ele vai liberando isso ao longo da sessão. E é por isso que com tão pouco tabaco, às vezes 10, 12 gramas, você consegue fumar 1 hora de sessão de arguile, porque ele vai ressecando todo esse melaço que estava ali. O que pode definir um fumo premium de um fumo não premium? Primeiro ponto, a gente tem o corte premium, que seria o corte do tabaco. Quando você pega a folha do tabaco, ela é como se fosse uma folha de planta qualquer. Então ela vai ter o caule, né, passando aqui, chegando até a pontinha dela. Os nutrientes vão vir desse caule, que fica na parte de baixo da folha. Por esse motivo, ele vai ter um menor alcance para a parte de cima. Então a ponta de cima da folha do tabaco recebe menos nutrientes, menos açúcares e também uma incidência de sol um pouco maior do que o restante da planta, porque ela está nas extremidades. Sendo assim, pode acabar queimando ou atrapalhando ali um pouco no desenvolvimento de qualidade da ponta da folha do tabaco. Em outro ponto, na parte de baixo da folha você tem uma menor incidência solar. O sol é fundamental para a vida em geral. Sendo assim, ele recebendo uma menor incidência solar, aquela parte também vai desenvolver de uma forma diferente em relação ao meio do tabaco. Então, o corte premium, eles arrancariam a ponta, eles arrancariam a parte de baixo e trabalhariam com o meio da folha do tabaco, sendo essa a parte mais harmônica e mais constante em todas as propriedades possíveis que você vai esperar de um tabaco.
Além do corte ser premium ou não premium, a gente tem outros fatores, por exemplo, a qualidade da glicerina utilizada, a qualidade do flavorizante utilizado, a qualidade da frutose, que seria o melaço, seja mel, melaço da cana-de-açúcar, como por exemplo na linha Strong da Zomo. Tudo isso varia na qualidade que você vai ter como resultado final em questão de qualidade de fumo de arguile. Todos esses pontos vão influenciar diretamente na questão do preço, na questão da resistência ao calor, na intensidade de sabor, na quantidade de galhos, na facilidade para se fazer um corte, na duração da sessão, no volume de fumaça produzido. Todos esses fatores estão diretamente ligados em como eles vão combinar um com o outro. Então tem combinações que vão dar melhores do que outras. Eu consigo pegar um tabaco da Atia, por exemplo, que é um tabaco brasileiro, eu consigo fumar esse tabaco de olho fechado e saber que é um tabaco da Atia. Talvez eu não saiba qual é a proposta, não saiba qual é exatamente a combinação de mix que tem ali, mas o tabaco da Atia tem um gosto muito característico. Por quê? Porque ele é um tabaco feito em solo brasileiro. Parando para pensar que o solo no Brasil é diferente do solo na Jordânia, por exemplo, no caso da Start Now, mas se para pensar que o solo é diferente, a temperatura é diferente, a umidade relativa do ar é diferente, a pressão atmosférica é diferente, a incidência solar é diferente, tudo muda. Então, os nutrientes, inclusive, que estão lá no solo vão mudar completamente o sabor que o tabaco vai ter. Então, você vai ter tabacos distintos em qualquer lugar do mundo. Você pode perceber, por exemplo, que o tabaco cubano é um dos tabacos mais fortes e mais conhecidos para se fazer charuto. E quem gosta de charuto fala, não existe nenhum charuto como um charuto cubano, porque é diferente. Então aqui a gente tem um tabaco Virginia, que inclusive poderia ser o Virginia Gold ou Virginia Black. Aqui a gente tem um tabaco brasileiro, aqui a gente tem um tabaco canadense, aqui a gente tem um tabaco jordaniano, aqui a gente tem um tabaco francês e aqui a gente tem um blend de tabacos, que seria, por exemplo, misturar um tabaco francês com um tabaco jordaniano. Ele vai dar um blend que mistura as duas propriedades desse tabaco, de ser um tabaco mais adocicado, um tabaco mais forte, ou com mais ou com menos nicotina. E chegando num equilíbrio, você adicionaria o flavorizante e faria outro processo para se chegar num fumo de arguile. Então você mistura 2 ou mais tipos de tabaco para se ter um produto final diferenciado. Geralmente, no mercado de arguile, é mais incomum encontrar blends de tabaco do que tabacos que tenham uma única origem. No whisky já é um pouco ao contrário. No whisky é mais difícil você encontrar whiskies que sejam single malt, né, que tem apenas um malte, do que um blend maltado. Blend maltado, para a galera que não vai entender direito, o Red Label, por exemplo, ele é um blend de vários maltes para chegar naquele produto. E é um whisky de muito mais fácil acesso, é um whisky mais barato para se fazer, porque alguns maltes são mais caros que outros. Então, isso também acaba sendo um ponto para conseguir baratear, né? Então, vamos para pensar o seguinte: você pode pegar um tabaco que é muito caro e um que é bem barato. Você chega no meio termo disso aqui. Só que se você pegar um produto bom e pegar um produto ruim, você não consegue ter um produto bom no resultado final. Você vai ter um produto mediano. Então, parando para pensar nisso, as marcas tentam já pegar, desde o início da sua identidade, a origem de cada tipo de tabaco. É por isso que tem tabaco que vai ser mais resistente, mais sensível. E você vai chegar para mim e perguntar: Du, qual deles é mais resistente? Qual deles é mais sensível? Qual deles é mais fraco? Qual deles é mais forte em questão de nicotina? Qual deles consegue pegar melhor um flavorizante cítrico? Qual deles pega um flavorizante melhor cafeinado ou frutado, adocicado? Difícil de falar. Por quê? Se hoje a gente quase não tem estudos que falam com propriedade os malefícios que o arguile pode causar, é mais difícil ainda saber como esse tabaco vai reagir para algo que é muito novo. Então, se você é um cara que já fuma arguile, já tem uma certa experiência e quer fazer o teste em casa para saber, que é mais ou menos o que eu fiz e que a grande maioria das pessoas que me ensinaram a fumar arguile também me ensinaram isso, é o que? É o acerto e erro. Então, para você fazer uma validação se um tabaco ele é sensível ou resistente ao calor, como você faz? Você prepara um roche normal, você vai fazer ali na altura do pino central, por exemplo, sem prensar demais, sem deixar o tabaco solto demais, vai fazer uma furação padrão, vai fazer um roche mediano, nada em exagero. E aí você pega, por exemplo, vai fazer esse primeiro teste com uma desval. E aí você calcula o tempo de cozimento, o tempo total de sessão, na medida que ele vai diminuindo a fumaça. Depois disso, você pega a Start Now e você faz a mesma coisa. Vê se ela queima antes, vê se
ela vai ter uma resistência menor, uma duração menor, um menor volume de fumaça. E fazendo isso, você vai conseguir descobrir se um tabaco jordaniano é mais sensível ou mais resistente que um francês. Não necessariamente a startinal, mas até mesmo a questão do tabaco. Além da questão do tabaco e a forma como ele vai ser queimado, o que mais influencia também na resistência ao calor. Para pensar o seguinte, a água, quando você aquece, ela evapora. Mas ela vai evaporar numa temperatura diferente do que o álcool. O álcool precisa de menos temperatura para evaporar em relação à água. Então, líquidos diferentes vão evaporar em temperaturas diferentes. Sendo assim, alguns flavorizantes, por eles serem líquidos, eles também vão evaporar com uma maior facilidade em relação a outros. Então, não necessariamente de marca para marca também. Eu estou falando até mesmo de você pegar a baunilha. O flavorizante de baunilha, pelos terpenos que são adicionados para dar aquele aroma de baunilha, ele vai ter uma temperatura muito próxima ali, independente da marca, para que ele faça evaporação. O do limão já vai ter uma temperatura diferente, porque qualquer molécula que você mexa, né, na ramificação, numa ligação carbônica, por exemplo, você muda toda uma cadeia aromática, você muda todos os princípios daquilo. Por exemplo, você consegue mudar do diamante para o grafite que você escreve só reajustando o carbono. Então, você pega, por exemplo, um flavorizante de limão, se você mudar um negocinho, ele já altera totalmente a proporção dele. Então, ele já vai ter um tempo, uma temperatura de ebulição diferente. Então, para ele conseguir evaporar, vai precisar de mais ou menos calor. E a mistura com o tabaco, com a glicerina, tudo isso vai acabar influenciando. Então, de novo, não existe uma regra de, tô dando um exemplo, esse é mais resistente que esse, que é mais resistente que esse, que é mais resistente que esse, que é mais resistente que esse, e esse aqui é o mais sensível de todos. Não existe essa regra, mas existe para você e para a forma que você prepara o seu arguile, para a sua experiência e para a sua percepção, perceber que de repente, sei lá, esse aqui foi o mais resistente de todos, e esse aqui foi o mais sensível de todos. Então você tem que ver pelo seu preparo que isso também influencia na queima do tabaco e também influencia na duração que ele vai ter. Veja se para o seu preparo, qual desses tabacos você vai se adaptar melhor. Porque muita gente me fala, esse tabaco aqui eu acho que ele é muito forte, eu não consigo. Poxa, cara, deixa ele de canto, vê um pouco as outras marcas que tem no mercado de repente. Se esse não está te agradando, você tem outras possibilidades, porque as possibilidades são infinitas nesse ramo. Então, eu sei que eu falei, não falei porra nenhuma, mas deu para dar um entendimento um pouco melhor de como funciona toda a questão da produção do tabaco e por que ele muda tanto de uma marca para outra, porque todas essas propriedades, elas rondam em volta do tabaco para você chegar num produto final. Então, qualquer coisinha que você ajusta, você já tem um resultado diferente, certo? Então é isso. Espero que as dicas tenham sido válidas para você que tinha toda essa dúvida. Você vai conseguir ter uma experiência diferente, você vai conseguir ter uma sensação diferente e você provavelmente vai conseguir pegar essas particularidades que cada tabaco tem. Lembrando, se você tem menos de 8 anos, você não pode fumar guile, fumar é prejudicial à saúde e a gente já faz todo o vídeo partindo do pressuposto de que isso é sabido por todo mundo que assiste. A gente deixa os avisos aí e é isso. Quero comprar qualquer coisa para o meu arguile, onde eu encontro? www.zagabriarruca.com.br. Só até amanhã tem todos os produtos parceiros daqui do canal do Macário com 10% de desconto. Se você pagar no boleto bancário, você ganha mais 5%. E se usar nosso cupom BIGODE, você leva mais 5% para casa. Quer mais um manual? Coloca aí nos comentários o que vocês querem com a hashtag ou não também, mas coloca aí, hashtag Manual do Macário, coloca o tema que vocês querem ver no próximo manual, a gente vai tentar trazer ele de uma forma mais simples, para poder num vídeo só tirar todas as dúvidas, demorou? Então, deixa aquele like, ativa o sininho, se inscreve, e mais, um beijo no coração de todos, esse foi mais um vídeo comigo, tamo junto, Xablau é nóis, bora! Xablau.